Violência nas escolas não é nenhuma novidade. A história da educação no Brasil e até no mundo, ela conta uma trajetória de violência física e psicológica que no primeiro momento ocorreram por parte dos educadores e dos adultos. Esses que tinham total liberdade de aplicar punições nas crianças e nos jovens. Então eram puxões de orelhas, beliscões, reguada, lançamento de apagador em sala de aula. Errar uma pergunta em sala de aula ou não fazer o trabalho de casa já era o suficiente para receber os castigos dos professores mais severos. E às vezes até dos pais, ou seja, era castigado em sala de aula, chegava em casa era castigado de novo. E foram essas crianças que cresceram, tiveram filhos e os educaram. É impossível falar sobre violência nas instituições escolares sem citar a responsabilidade da educação familiar que traz esse histórico social direto ou indireto da violência. O direto é aquela continuidade da educação violenta. Eu fui educada assim, eu não morri por causa disso. E a outra é a educação nenhuma. Eu não vou educar o filho da forma que eu fui educado porque eu sofri muito. Mas, por não conhecer uma outra via de educação, deixa-se de educar. A educação no lar ela já não é uma tarefa fácil. Existem outros fatores, como a pobreza, que ela gera a deturpação de valores sociais e com razão. Porque é difícil uma criança entender, e eu não sei se é possível entender pacificamente, o porquê ela não tem uma vida digna. Os pais também, por ocasião, sofrem com essa situação. E eles também acabam perdendo um pouco a sensibilidade de educar os filhos para enxergar um além desse submundo, que é esse lugar de pobreza. O que quer dizer a palavra educação? É trazer para a luz, guiar para fora. Quer dizer formar um indivíduo para viver em sociedade e colaborar com ela. A saber que, segundo o Winnicott, a criança inicialmente ela experimenta viver em seu egoísmo. Ela não pensa no outro, tá? Mas ela pensa em meios de conseguir o que ela quer. Tá claro que a primeira guerra psicológica do ser humano é o outro. E o que eu não posso fazer por causa dele. Esse aprendizado é o mais delicado e fundamental, que se feito da forma errada, pode se transformar numa memória afetiva como quem sofreu uma violência e não um aprendizado. Aprender a moderação, a ponderação, saber que pode sim brincar, mas na hora que isso não seja um incômodo para ninguém e no lugar apropriado. Que pode pegar sim determinados objetos, mas precisa pedir, que tem hora para estudar, que tem hora para sentar e conversar com os pais sobre o seu dia. Essas coisas é inserir a criança no mundo dos adultos. Existe inclusive essa importância, se você reparar, do esporte nas comunidades, exatamente para que ela aprenda regras, que as regras não são ruins, que as regras elas vão te beneficiar se você obedecê-las, elas estão ali para te favorecer e não para te impedir a uma vitória, por exemplo. Quando a gente coloca as crianças em contato com as regras, a gente está inserindo no mundo adulto. Daí eu quero trazer até o pensamento de Hannah Arendt, que ela fala o seguinte: a educação é onde decidimos se amamos nossas crianças o suficiente para não expulsá-las do nosso mundo. Dito isso, nós podemos pensar que ainda existe um outro lado complexo dessa moeda, da educação, que é a reeducação dos próprios adultos em começarem a agir e pensar de maneira que uma criança possa interagir com segurança com esse mundo dos adultos. Agora, imaginem como em uma comunidade pode ser possível ser lugar para uma criança se educar. Essa é uma das questões que levam as políticas públicas a acreditarem que a melhor forma é colocar uma criança na instituição escolar por mais tempo possível. Porque em casa ela vai ter contato com traficantes a qualquer hora do dia, dando maus exemplos, incentivando os piores comportamentos das crianças. E é nessa questão que é necessário, às vezes, entender que nem tudo vai ser a negligência dos pais. Mas existe essa parcela importante de, apesar de não ser possível medir de fato quem tem mais culpa, se o sistema, se a história, se o ambiente de tráfico, fato que o lar consegue ter uma força bem maior se o afeto for bem aplicado. Mesmo diante de um fator de risco para a violência, tem mais chances de uma criança ou adolescente se recuperar caso ele cometa atos infracionais. Perceba que é diferente um filho passar a roubar por não suportar os pais passando fome, daquele que rouba porque quer ostentação, quer compensação pela sua pobreza.
É claro que não dá para dizer que nós temos aqui uma receita de bolo da educação, principalmente nesses lares situados em comunidade, mas que diminui as chances das piores intenções, da disposição em matar. Claro que fica uma chance de os jovens se recuperarem. Em relação à criança, o presenciar constantemente comportamentos em casa ou no bairro influenciam talvez até mais do que o que é dito. Isso, há estudos no Brasil e nos Estados Unidos, que crianças que presenciam violência dentro de casa ou na comunidade, elas já são até classificadas como fator de risco para a violência. É uma tendência a ser violento. Em algum momento, talvez por qualquer motivo desagradável, elas reproduzirão a agressividade no seu ambiente de forma física ou verbal. Então, isso também é importante saber, que não é apenas o falar que educa os filhos, mas também a ação dos pais. Considere que criança, ela não observa os contextos, tá? Elas imitam comportamentos, elas imitam ações, reações. O que isso quer dizer? Quer dizer que não interessa que a raiva que o filho presenciou foi do pai xingando o juiz por ter dado falta a favor do time adversário. O filho ele vai aprender o xingamento. Ele não vai associar que aquele xingamento é só ali na hora do jogo, entende? Então, explicar as emoções que a criança está presenciando também pode ser muito interessante. Um dos erros dos pais, né, é educar seus filhos para serem seus filhos. E acaba educando também a se defender e atacar o mundo. Então ele deixa de ser um indivíduo para conviver e sobreviver bem na sociedade para ser um filho que convive bem com a sua família e que, em nome da família, ele vai atacar todo mundo. Então nós estamos falando de um ser, ou seja, todos nós humanos entramos no mundo em puro ego, querendo apenas o prazer próprio, rejeitando tudo que for contrário a isso. Então ser brando demais não faz a criança conhecer e lidar com a confrontação dos limites que existem entre ela e os outros. E se os pais fazem de tudo para não deixar essa criança aborrecida ou desconfortável, ela vai desconhecer as emoções. E quando ela for conflitada, isso vai acarretar uma fúria ou um desespero que vai levá-la a achar que o outro precisa ser calado, o outro precisa ser afastado, o outro precisa ser repreendido, porque ele está querendo limitar o que dá prazer a ela. Isso não aconteceu constantemente, isso não é normal para ela. Deixar ficar desconfortável. Então, para uma criança mal educada, a regra que ela vai aprender é a seguinte: que se dane o outro. Temos também a comunicação violenta, a falta de polidez, a violência ao pudor, principalmente por parte das jovens e até das mulheres em relação às roupas. Teve uma escola aqui no Rio de Janeiro que ela gerou uma polêmica com alguns pais, porque foi emitido um comunicado que as meninas evitassem decotes e roupas curtas. E alguns pais não gostaram. Daí a gente percebe o quanto a política também está envolvida nessa educação. Essa implantação de cultura da vulgaridade. Quando crianças e os jovens entram na escola e percebem que ali é uma terra sem lei, que ali eu estou mais para interagir com os meus amiguinhos do que aprender a falar corretamente, do que aprender a dominar as ferramentas de uso para um meio de vida no futuro. Lógico que abre a possibilidade de acontecer todo tipo de violência. Pensa-se que porque é público, porque tem diversidade, pode fazer o que quer. Isso é uma ideia totalmente deturpada, porque é dentro da nossa casa que a gente faz o que a gente quer. É no nosso grupo ali seletivo que a gente faz o que quer. É no bar que a gente faz o que quer. Mas na rua, na praça, na praia, todo lugar onde há pessoas desconhecidas, nós estamos expostos aos limites uns dos outros. Se em casa o meu limite é desse tamanho, na rua ele diminui para isso. Mas se a política interfere e propaga que lugar público é oba-oba, sem limites, fazendo o que eu quero, então eu estou dando liberdade a alguém me parar porque ele quer. E ele não precisa pedir por favor, porque eu cheguei fazendo a arruaça sem pedir por favor. Então, se a gente não tem limites, para que diálogo se eu posso usar a força? Se eu estou no ambiente liberal, por que só o outro tem que respeitar as regras? Tem muitos pais que incentivam isso nos filhos. Tem coisa, inclusive, que é muito sutil. Por exemplo, os pais chegam e falam assim:
filho, não quero que jogue bola aqui em casa porque vai quebrar as coisas, vai acertar um cachorro, vai me irritar, vai brincar de bola na rua. Ou seja, a criança vai entender o quê? Na rua ela pode acertar o carro, na rua ela pode quebrar a vidraça, ela pode perturbar os outros, ela não pode perturbar os pais dela. Então a criança, geralmente, a educação ela baseia-se nisso, na criança objeto dos pais, onde eles educam para agradar a eles, o mundo lá fora que se exploda. Então veja que a estrutura do pensamento violento ela não é simples. Ela não tem apenas uma via como causa, mas um conjunto de fatos, de ambiente, de afetos que influenciam na maneira de pensar o eu e o outro, a realidade externa e a realidade interna. Se uma criança ou um adolescente ele chega na escola e aprende o que não presta, isso aconteceu porque o filtro que ela recebeu em casa deixou passar batido para dentro da mente dela o que não presta. Uma educação rígida demais ou educação de menos provoca essa admiração pela violência. O que a filosofia tem a dizer sobre isso? Segundo Walter Marcorno, o primeiro filósofo a querer encontrar meios de incentivar a filosofia prática já na infância, ele observou que as crianças elas possuem um alto interesse em conhecer e atender sua curiosidade. E quando ela tem isso saciado, de alguma maneira, traz uma satisfação. Lembra que eu falei que a criança ela vai em direção ao prazer pessoal? Quando ela é saciada, ela provoca nela o desejo por saber mais. Logo, o problema não é simplesmente uma pedagogia como pensamos, sobre aplicar nas instituições escolares uma pedagogia eficiente, mas sim solucionar esse bloqueio que as crianças recebem a partir da criação dentro do seu lar. Quando a criança faz uma pergunta, os pais eles entram em depois eu respondo, cala a boca que eu estou conversando, tira a mão daí. Então essas atitudes de censura crua colocam o entrave na criança sobre a sua curiosidade, que ali vira um ato proibido, né? E as suas perguntas recebem só desprezo, gritos de ordem, por vezes deboche. Tudo isso vai ser reproduzido por essas crianças na escola, quando o amiguinho fizer pergunta demais, quando ele fizer uma pergunta boba, quando ele errar uma resposta. Então, a sugestão da filosofia é não corte o interesse que a criança tem até de conversar, porque já repararam que a criança ela fica uma grande parte do tempo falando, ela não sabe pronunciar uma palavra, as primeiras coisas que ela quer é se comunicar, e aí ela fica igual uma maritaca, falando coisa com coisa, achando que alguém está entendendo, e quando ela começa a perceber que ela está pronunciando palavras, então ela se dana a fazer um monte de pergunta, a falar o que viu, a falar o que o coleguinha contou, e se os pais não demonstrarem interesse por isso, até mesmo às vezes uma conversa de adulto e a criança se mexe, acabou, conversa de adulto, não se mexe, né? Então essas coisas faz ela entender que o interesse é ruim, que querer saber alguma coisa é ruim, que investigar é pedir punição. Então por isso não é à toa que quando chega a adolescência cria aquela vontade de explorar o mundo sem os pais, sabe? Porque os pais fizeram o tempo todo foi atrapalhar. Até mesmo a questão de dar um não ao filho, antes de dar um não, dê uma outra opção. Por mais que criança ou adolescente não aceite, mas ele recebeu uma opção antes de receber um não. Então é importante criar esse pensamento de que nem tudo que ela quer é o que o mundo vai dar para ela escolher. Né? E às vezes é geralmente assim, a gente tem que escolher na vida real entre opções que não queremos. Inclusive as redes sociais, ela tem nos viciado a escolhas que já tem o nosso pré-sim. Né? Então daí o mundo real fica muito chato. Você conhecer alguém no mundo real, que há uma grande chance dessa pessoa não bater com a gente. Né? Agora se a gente escolhe pela internet, esse aqui tem uma grande possibilidade de ser exatamente igual a mim. Por isso também é importante não permitir que os filhos fiquem grudados em redes sociais. Não criar essa fantasia de que ele só tem que escolher coisas que ele goste. Então, no ambiente escolar, depois disso tudo que a gente entende, é que se em casa eu tenho uma boa educação, automaticamente, se eu receber alguma informação ruim na escola, antes de eu simplesmente
gostar e aplicar, eu vou chegar aos meus pais e vou dizer, na escola aconteceu isso, isso e isso, porque eu confio nos meus pais. Eles me dão afeto. Eu sei que eu posso usá-los como um filtro antes do meu próprio. Então a criança ela tem que criar essa identificação com os pais de que eles não estão ali para censurar, né, mas para colaborar. Isso não evita que a criança tenha, em algum momento, o comportamento violento, né? E até essa questão de que meu filho ficou violento por causa de um videogame, que ele só vivia usando videogame ali de matar os outros. Bom, se ele se interessa por um videogame de matar os outros, é porque a educação já está colocando nele essa raiva, esse sentimento de que é melhor usar a violência do que a inteligência.